Internacional enfim venceu por 2-1 e acabou realmente com todo aquele aura ruim que estava aqui dentro do estádio Beira-Rio. Mas na zona mista, muitas informações interessantes que a gente teve no dia de hoje. Vários jogadores pararam para falar, meio que realmente um desabafo completo do vestiário do Internacional. Além disso, também Eduardo Cudê e Magrão também concederam entrevista coletiva e falaram sobre diversas situações. E no vídeo hoje eu tenho muitas coisas para falar sobre essa vitória, a primeira final das 38 rodadas que o Inter tem dentro deste Campeonato Brasileiro. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional, até que enfim com uma nova vitória do Inter sobre a equipe do Bahia por 2-1. E só antes de começar com esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre essa vitória do Inter por 2-1. O fato é que o Inter começou o jogo, novamente um primeiro tempo não tão bom no Inter, mas no intervalo o técnico Eduardo Cudê fez substituições que realmente mudaram a cara do jogo. Colocou novamente o Wesley, que entrou muito bem na partida, inclusive fez o gol logo após o Inter tomar o primeiro gol do Bahia, que foi feito pelo Biel. Colocou o Bruno Henrique, que foi muito mais dinâmico do que o Bruno Gomes no primeiro tempo. E colocou também, por exemplo, o Gabriel Mercado, e aí botou o Fernando como primeiro volante. E aí a gente já percebeu a primeira situação. Fernando terá que ser o camisa 5 do Inter. Thiago Maia também foi bem na partida, mas o Fernando é um jogador de outra prateleira. É um cara que, inclusive, quando chegou ao Internacional, eu falei que seria top 3 jogadores do futebol brasileiro na sua função. Fernando é muito bom jogador. Ele não só desarma, no caso ele destrói, como ele constrói. E no dia de hoje ele também foi o cara que foi artilheiro, foi o centroavante do Inter, que marcou o gol da vitória por 2-1 e colocou o Inter numa situação um pouco mais tranquila já nesse início de Campeonato Brasileiro. Nas primeiras 38 finais que o Inter coloca nesse Brasileirão, a primeira já foi vencida e agora o Inter tem um jogo bem difícil na próxima quarta-feira contra a equipe do Palmeiras, jogo que acontece na Arena Barueri. Mas o que eu quero te falar inicialmente é sobre o que disse o técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva. E foi uma entrevista de muito desabafo por parte do Eduardo Cudê, porque ele ficou a semana inteira, na verdade não a semana inteira, mas desde a eliminação por Juventude, ele vem tomando muito pau, vem tomando muitas críticas, inclusive obviamente é válido. E nessa entrevista que ele usou hoje, após essa vitória do Inter, o Inter que a gente até pode colocar que não vem jogando bem, mas o Inter tem um histórico nesse ano, pelo menos, muito bom. A gente estava falando de 20 jogos já que o Inter disputou nessa temporada, esse foi o 20º jogo do Internacional. O Inter tem 15 vitórias, 4 empates e somente uma derrota. Não dá pra dizer que não é ruim, é bom pra caramba. E além disso, nos últimos 20 jogos, por exemplo, nos 20 jogos o Inter tomou só 8 gols, fez 16. O Inter, o problema efetivo do Inter tá no ataque. Esse é o principal problema, e o Cudê falou sobre essa situação, mas aí ele também citou, por exemplo, o fato de nesses últimos 5 jogos o Inter ter finalizado 76 vezes. Só contra o Real Tomayapo o Inter finalizou 33 vezes. Ou seja, não é ele que faz o gol, ele cria ali uma tática, toda uma estratégia, um plano de jogo para o time chegar no gol. Mas obviamente não tem como fazer uma situação que daqui a pouco, por exemplo, o Borré, hoje perdeu algumas situações importantes, já foi um Borré melhor em relação a ele mesmo, foi um cara que foi muito brigador durante a partida, recuperou inclusive diversas bolas no ataque de desarmes. Já em relação a ele mesmo, ele melhorou, mas ainda está longe de ser aquele Borré que a gente espera, daquele cara decisivo que não perca os gols, que novamente perdeu hoje dentro do estádio Beira-Rio. Além disso, também temos que falar sobre uma outra situação que disse o técnico Eduardo Cudê, que falou que vem sendo assassinado, e aí ele usou exatamente essa frase, desde 2020 por 4 ou 5 jornalistas. Foi obviamente uma indireta que ele deu, ele não quis citar nomes, mas ele disse que há muito tempo ele já vem sendo batido, já vem realmente dando nas costas dele, e ele falou e desabafou também sobre essa situação. Ele disse também que o time dele ele vai estar sempre preparado para brigar durante os 95 minutos. E vão ser assim durante todo o fim de Campeonato Brasileiro, durante todas as rodadas que o Inter vai ter pela Sul-Americana, a Copa do Brasil, que vai ser um time que vai se entregar durante toda a parte do jogo.
Além disso, ele também, por exemplo, falou sobre o calendário apertado, né, que, por exemplo, vai ter que poupar jogadores, assim como ele fez, por exemplo, contra o Real Tomayapo, né, por exemplo, colocou Igor Gomes, colocou o Mercado, que hoje, né, é um jogador reserva, né, colocou o Wesley, que agora está brigando pela titularidade, né, fez novamente uma partida muito boa, ao contrário do Wanderson, que novamente fez uma partida apagada, Maurício também numa partida bem apagada. Mas falando agora sobre a zona mista, porque a gente teve muitos jogadores que pararam para falar, e aí eu vou na ordem cronológica da situação, tá? O primeiro que parou para falar, para conversar com a gente, foi o Bruno Gomes. O Bruno Gomes que entrou no primeiro tempo, ele falou exatamente, né, sobre essa característica, né, de ser um time que precisava dessa vitória. Ele disse também que o vestiário do Inter está completamente blindado, está completamente fechado. Depois, quem falou foi o goleiro Sérgio Rocher. E o Sérgio Rocher, ele saiu em defesa do técnico Eduardo Cudê, né? Porque ele foi perguntado de como que tinha sido essa semana de trabalhos, essa semana um pouco mais turbulenta. E o Sérgio Rocher também falou que foi uma semana onde eles trabalharam bastante, se dedicaram bastante, mas teve muita ajuda por parte do Eduardo Cudê. E ele saiu em defesa do técnico argentino, né, o goleiro uruguaio. Além disso, o Rocher também falou sobre essa pressão que vinha acontecendo, né? Foi algo mais protocolar, mas, enfim, ele falou sobre algumas situações, inclusive também num tom de desabafo sobre essa vitória. Muitos jogadores hoje tiveram essa linha de desabafar após essa vitória por 2-1 contra o Bahia. Depois do Rocher, quem parou para falar foi o Wesley, né? Autor do primeiro gol do Internacional desta noite de hoje. O Wesley também falou sobre essa situação, falou inclusive sobre a competitividade que está tendo com o Wanderson, né? Saiu em defesa também do jogador e do colega, né? Porque o Wanderson hoje saiu no segundo tempo com algumas vaias, né? E ele foi perguntado também sobre essa situação e chamou o Wanderson de um belíssimo jogador, de um cara que entrega sempre muito, mas também falou sobre realmente estar jogando bem, de estar ainda mostrando o seu potencial. Borré também parou para falar e obviamente ele tinha que ser perguntado sobre o fato de ainda não ter balançado as redes, né? O Borré completou hoje o seu quarto jogo pelo Inter, não durante 90 minutos completinhos, mas já é a sua quarta atuação pelo Internacional. Ele falou que se o time continuar vencendo, para ele é muito legal, né, que ainda está atingindo o melhor dele, está se adaptando. Magrão também, né, já pulando uma parte, o Magrão falou sobre isso, né, que o Borré vai ser uma contratação que vai dar certo, e aí ele comparou com o Ener Valencia quando chegou no ano passado, que nos primeiros 4 jogos o Valencia também não balançou as redes, e aí o Magrão disse, inclusive teve aquela briga que o Magrão falou, né, com o Valencia, de ser um cara que estava querendo já marcar gols, e ele colocou a situação do Borré hoje numa situação muito parecida de quando o Valencia chegou no Internacional, ainda tentando se readaptar, né, se adaptar dentro ao futebol brasileiro. Após isso, quem parou para falar foi Fernando. Uma belíssima entrevista do Fernando, tá? O Fernando é um cara assim, ó, que tu vê pra ele, tu olha que ele é um capitão. Ele falou inclusive sobre, né, estar nesse estádio hostil, né, porque hoje o estádio Beira-Rio estava hostil, tinha protesto de todas as torcidas organizadas, por exemplo, a Guarda Popular não cantou durante nenhum momento, não teve banda no dia de hoje. E ele falou, inclusive, ele falou esse relato que ficava falando para os jogadores mais jovens se concentrar no jogo, esquecer tudo o que estava em volta e focar no jogo. É um cara muito centrado e foi uma bela entrevista também que deu o Fernando, também falando sobre a polivalência dele, né? Porque ele começou como zagueiro, virou volante, fez gol no ataque, desarmou, né? Foi um jogador que foi o melhor da partida em termos de nota. Então é um jogador que fez uma belíssima partida, também falou sobre essa situação. E aí a principal entrevista que a gente teve, Magrão. O que o Magrão falou com a gente, tá? O Magrão falou 2 situações. Primeiro, um desabafo que durou 4 minutos, tá? Onde o Magrão ele falou sobre por que tinha acontecido aquela reunião após o jogo contra o Real Tomayapo com as torcidas organizadas. Ele disse que era para baixar os ânimos, para os jogadores conseguirem ir embora sem briga, e por isso ele chamou as lideranças das torcidas organizadas para um cessar-fogo, para realmente todo mundo se acalmar, porque naquele momento estava um clima muito bélico. Ele precisava disseminar essa situação e acalmar a situação, e foi isso que o Magrão disse que fez. E ele confirmou também uma situação muito importante que a gente estava com muita dúvida, que é sobre o caso do Robert Renan. Robert Renan fica no Internacional, Robert Renan vai embora do Inter, o que vai acontecer com o Robert Renan? Ele falou sobre essa situação, e o que ele falou pra gente? Ele disse que o Robert Renan está nos planos do Inter, ele vai ficar no Internacional, e aí ele revelou que teve uma conversa com o Robert Renan, né, depois daquele pênalti que ele errou, mas é um cara que permanece no Inter, falou também que é um jogador muito promissor, que todo mundo elogiou ele quando foi contratado, e é um atleta que permanece assim no Internacional. Não falou se vai ser relacionado para o próximo jogo, né? Ele falou, olha, não sou o treinador quem decide, né, o Cudê, mas
pode ser que ele já volte a ser relacionado para o jogo da próxima quarta-feira contra o Palmeiras. O fato é, Robert Renan está nos planos do Inter e Robert Renan, segundo o Magrão, vai ficar no Internacional porque o Inter acredita que pode recuperar o jogador, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!